Para mais informações sobre os livros físicos, e-books e sobre o podcast Chocolate História, acesse www.chocolatehistoria.com.br ou vá nas nossas redes sociais, no Instagram, @ElizabethMargot_, e no Facebook, Elizabeth Margot. Seis anos depois. Beatrice já não era mais uma debutante na sociedade londrina. Tinha 25 anos e uma história nos cantos dos salões de baile. Seria sua primeira temporada como uma solteirona oficial. A idade de casar já tinha ido embora, e apesar de ainda se considerar jovem, sabia que a sociedade não a via mais assim. Bia não tinha perdido o medo das multidões dos salões de baile, mas não era mais aquela menina assustada e medrosa. Sabia como evitar o que não gostava, contornar seu medo e não utilizar mais aquela expressão de morte que em suas primeiras temporadas era comum. Os eventos privados já não eram tão desgostosos assim, e ela conseguiu fazer grandes amizades naquele meio que tanto a assustava. Benedict tinha virado conde de Bradley. Seu pai havia falecido há 4 anos de dores no coração, e tudo havia mudado para ela. O luto tinha invadido sua vida, e Bia resolveu não tirá-lo mais. Claro que não usava tanto preto, mas ainda continuava usando roupas escuras, cores que a deixavam pálida demais, mas que a faziam bem. A temporada social seria diferente naquele ano. Sua mãe tinha um enorme motivo para voltar a sorrir. As duas que não tinham uma boa relação poderiam finalmente ter uma trégua. Bárbara, a filha mais nova dos Bradley, iria finalmente debutar. E com isso, Bia poderia andar pelos cantos dos salões e se posicionar na aula das solteironas sem que a mãe fizesse disso um estardalhaço. Barbie, como era chamada a irmã mais nova de Benedict e Beatrice, era uma linda jovem loira. Ela havia puxado a mãe em quesito de beleza. Tinha uma personalidade vibrante e era muito dedicada aos seus deveres, assim como a mais velha. Bia sabia que o debut de Bárbara seria diferente do seu. A jovem não passaria nem por metade do medo que ela sentiu e faria um enorme sucesso na sociedade, pois sua mãe não mediria esforços para isso. Segundo ela, pelo menos uma de suas filhas deveria seguir seu caminho. O baile de apresentação de Bárbara seria da mesma forma que o de Beatrice. Benedict já ocupava o lugar de conde, e com isso sua mãe e ela foram na frente, enquanto a irmã ia com Benny atrás. Beatrice usava um vestido vinho com renda preta. Sua saia estava toda pregueada com um tom mais escuro, e o corpete seguia liso apenas com o tom principal. Seu cabelo estava preso em coque com uma trança que apertava muito sua cabeça, mas a dor era para um bem maior, para o debut de Barbie. Os 4 pararam e, como todo início de baile, esperaram seus principais convidados chegarem. Era um ritual chato que Bia nunca conseguia escapar, mas daquela vez sentia que deveria estar ali, por Bárbara. Estou nervosa, Bia. A irmã olhou e seus olhos brilhavam, buscando a ajuda da mais velha, e Beatrice lhe estendeu a mão. Não fique, você vai se dar muito bem. A sociedade precisa de alguém como você. Ela lhe deu um sorriso profundo e dedicado. Eu irei ajudá-la. Obrigada, irmã. Bárbara tinha 19 anos, a mesma idade de seu debut, mas tudo seria diferente para a mais nova. A Bradley seria recebida de braços abertos pela sociedade por sua beleza e leveza. Seu vestido branco apenas ressaltava todas essas qualidades que Barbie tinha. Barões, condes, viscondes, lordes, damas e até duques estavam presentes no baile do conde Bradley. Bia cumprimentou todos que chegaram, inclusive o que não tinha nenhuma ligação ou que não gostava, como o caso do duque de Heathcliff. Edgar, que sempre vivia afastado dos grandes bailes sociais, estava de volta. Essa havia sido a notícia do ano. O duque estava fazendo aquele retorno por causa de sua irmã mais nova, Lilian, que era fruto do segundo casamento do falecido duque, pai de Edgar. A jovem tinha a idade de Barbie, e as duas se conheciam, eram grandes amigas e, assim como mais novas, Heathcliff e Bradley também mantinham um estreito contato. Por isso era até um pouco comum Beatrice vê-lo em sua casa.
Ela havia aceitado e se acostumado com a presença do Duque. Os dois eram formais e educados, mas não mais que isso, porque apesar de tudo, Bia nunca tinha perdoado o adjetivo que ele lhe havia dado, e o Duque parecia não ligar muito para sua presença. A duquesa viúva deu um forte abraço na condessa viúva, e as duas seguiram para dentro do salão, o que significava que o baile iria começar. Benny deu o braço para a jovem Lilian, e Edgar acompanhou Bárbara, e esse foi o momento mais oportuno para Bia sair dali. Ela não seguiu o grupo, virou à esquerda e começou a passar por detrás da multidão. Ninguém se interessava nela, apenas no grupo do centro do salão. Ela seguia para a parte das solteironas, encontraria ali algumas amigas e observaria todo o salão. Iria ajudar Barbie, mesmo que de longe. Ah, aí está você! Bia deu as mãos para Emily, uma jovem que tinha sua idade, mas era pobre. O pai era um barão falido, e com isso a amiga havia sido excluída dos centros dos salões de baile, pois por seu sangue não poderia ser colocada fora da sociedade. Desculpe demorar tanto. Mamãe demorou mais tempo que costume para me liberar. Ela nunca te liberaria. Eu sei que você fugiu deles. As duas riram e foram um pouco mais para perto da janela. Se ficassem em uma posição diagonal, teria uma visão privilegiada da pista de dança, e era isso que Bia queria. Sua irmã está fazendo um grande sucesso. Só escutei elogios à sua beleza e ao vestido. Foi uma ótima escolha colocá-la em cetim branco e organza na saia, e deixar a cintura com corpete baixo. Isso foi ideia minha. Barbie não precisava daqueles vestidos feios com babados e cinturas altas. Precisava mostrar o que tem de melhor, esse lindo desenho do corpo. Elas olharam para a pista e viram que a valsa iria começar, mas Bia achou algo estranho. Era para Bárbara dançar com Benny, como ela já havia feito, mas o irmão estava de braços dados com a mãe, olhando para a pista de dança com grande orgulho. Ela seguiu o olhar do gêmeo e viu algo que nunca pensara presenciar na vida. Bárbara estava sendo levada ao centro da pista por Marcos, Marquês de Scriven, melhor amigo de Benny e grande amor de Beatrice. Seu coração parou. Ela sentiu Emily apertar sua mão. Bia estava vivendo um enorme momento de tensão, pois aquela dança poderia significar algo a mais que nunca pensou ou sonhou sobre Bárbara e Marcos. Eles estariam juntos? Ele tinha idade de Benny e a irmã tinha 19 anos. Isso não poderia acontecer. Como não tinha visto nada daquilo? Como não tinha previsto um possível interesse dele? Mas o Marquês nunca havia demonstrado nenhuma predisposição a Barbie em todos aqueles anos que frequentava a casa Bradley. Ela precisava falar com Benny, precisava tirar aquilo a limpo. Beatrice deixou Emily sem falar nada e deu a volta no salão. Aquilo não demorou nada. Sabia exatamente como seguir entre as pessoas sem ser interrompida ou notada. Era uma abelha no meio daquelas pessoas. O irmão tinha deixado a mãe e agora conversava com os amigos, mas ainda observava o casal girar por toda a pista. Seus olhos brilharam com a cena, mas quando finalmente Bia colocou a mão em seu braço e ele a olhou, o peso de algo que ela não soube identificar caiu por toda a expressão. Benny pegou sua mão e sem nenhuma palavra levou para a escada que dava para os jardins. Bia, me diga o que está acontecendo naquele salão. Ela tinha se apoiado no parapeito e olhava para o chão. Não queria chorar, não queria ser humilhada daquela forma em frente ao irmão. Bia, olhe para mim. Ele colocou a mão no ombro da irmã. Sua voz era doce e cautelosa. Ela se virou lentamente e encarou aqueles olhos verdes que todos os filhos de Bradley tinham. Por favor, Benny, me explique o que está acontecendo. Ele fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Querida, 1 mês atrás, Marcos veio me encontrar para uma reunião fechada. Ali ele revelou seus interesses pela Barbie. Disse que havia se apaixonado por nossa irmã no verão passado, quando nos foi visitar no campo. E desde então os dois haviam trocado cartas e juras. Por fim, ele me disse que esperaria ela debutar, mas que queria cortejá-la desde o início. Se tudo desse certo, noivar no fim da temporada. Beatrice escutou aquelas palavras com dor e resignação. Sabia que não podia fazer nada para mudar tal acontecimento e queria ver os dois felizes. Ela era sua irmã e ele seu grande amor. Não buscava a infelicidade de nenhum dos dois, mesmo que isso não a incluísse. Por que você não me disse isso antes? Eu precisava me preparar, Benny. Ele a abraçou e acariciou seus cabelos. Desculpe, eu errei. Não achei que você fosse ficar tão triste com isso. E também Marcos pediu segredo até hoje. Não podia quebrar minha promessa. Bia já sentia as lágrimas pelo seu rosto. Ela apertou mais o braço do irmão. Os dois ficaram em silêncio por algum tempo. Como eu nunca percebi isso, eles estavam bem debaixo do meu nariz e eu nunca desconfiei de nada. Fui uma tola por achar que um dia poderia ser retribuída, poderia ser amada.
Não diga isso, Bia. Você será amada, será retribuída. Um dia você encontrará um homem certo que combine com a sua personalidade doce e decidida. Eu não sou isso, Benny. Eu sou uma pessoa sem cor. Ela saiu dos braços do irmão e encarou o jardim escuro que se abria à frente. Você não é sem cor. Por que falou isso? Você é uma ótima pessoa, dedicada, boa, se preocupa com os outros e, por Deus, Bia, você é linda. Tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho disso, de quem eu sou, da Bia que cresceu e floresceu, pelo menos por dentro. Mas não posso negar que esse florescimento foi em um jardim sem cor, em uma vida sem graça, onde busquei me esconder de tudo e de todos por causa do meu medo de multidão, meu medo das pessoas. Não diga isso, você não é assim. Ela respirou fundo e fechou os olhos, sentindo o vento frio cobrir todo o seu rosto. Benedict! Venha! Preciso que você dance com sua irmã, senão o Marquês pegará todas as danças para si. Os dois escutaram a voz da mãe reinar no ambiente, e Bia prendeu a respiração. Não queria que a Condessa visse daquela forma, isso só geraria mais broncas. Depois terminamos essa conversa. O irmão passou a mão pelo seu cabelo e lhe deu um beijo ali. Ela sabia que ele não tinha muita opção, precisava fazer o que a mãe pedia. Seguiu o protocolo, afinal, era o baile de debut de Bárbara. Ela sentiu a presença de Benny ficar distante, mas sabia que sua mãe ainda estava lá, observando. Se recomponha, Beatrice, e volte logo para o salão. Dessa vez você não vai escapar de mim. E dizendo isso, a Condessa Viúva saiu finalmente, deixando Bia sozinha. Ela sentiu a respiração voltar ao normal, mas ainda chorava silenciosamente. Precisava sair dali, ir para um lugar que não a encontrassem. Então desceu as escadas de pedra que conhecia desde pequena e seguiu o caminho para seu esconderijo do mundo. Os Jardins das Sebes ficavam em uma área isolada do resto do verde da casa. Era ali que Bia ia quando precisava se afastar do mundo. Aquele lugar sempre a havia recebido com carinho e atenção, e daquela vez não seria diferente. Ela estava a mil, sua mente ia de um lugar para outro em apenas alguns segundos. Beatriz soltou o cabelo e jogou os grampos no chão. Não precisava mais daquilo. Não precisava mais de nada na sua vida. Tinha amado aquele homem havia 4 anos. Passado a sonhar com os salões de bailes apenas com os dois dançando a valsa que os uniria para a vida. Sonhando com um beijo que nunca teve e, por Deus, com o Marcos que agora nunca teria. Não culpava ninguém além dela mesma por se encontrar naquele tipo de situação. Não podia demonstrar sua dor ao mundo. Isso era patético. Tinha escolhido amar alguém em segredo e com isso perdido a chance de poder tê-lo para si. Apesar de nunca considerar uma possibilidade concreta tal coisa. Bia sentou no banco mais próximo e chorou com tudo que tinha. Pelo menos ali, entre todas aquelas sebes que formavam um labirinto, pelo menos ali ela poderia externar toda a sua dor, para depois se reerguer em silêncio. A chuva começou a cair depois de um longo tempo. Ela não ligava para aquilo, até preferia que estivesse sendo encharcada com a água que vinha do céu. Afinal, seria a desculpa perfeita para não voltar mais ao baile, e as lágrimas seriam escondidas, mesmo que o rosto já estivesse inchado e os olhos vermelhos por causa do choro. Beatrice não soube quanto tempo demorou, mas do nada escutou um barulho na sebe atrás de si. Ela levantou tentando limpar o rosto de toda a água que estava ali. Seu cabelo pesava de tão encharcado que estava, e por Deus, o que Bia menos precisava naquele momento era ser vista em tal estado. Mary, é você? Se o Benny a mandou, saiba que está muito atrasada. Mas ela não escutou uma resposta da ama, e isso a assustou. Beatriz se virou no momento seguinte, torcendo para que fosse seu irmão, ou até mesmo sua mãe, porém que não fosse ninguém de fora, mas o que viu a deixou ainda mais desesperada. Edgar estava ali. Ele não estava tão molhado quanto ela, mas suas roupas já demonstravam sinais de estarem recebendo uma grande carga de água. Os cabelos estavam a cair sobre seus olhos e o ruivo se tornou mais escuro por causa da água. Ele continuava muito belo. O seu poder de fazer até as jovens damas da sociedade se perderem se mantinha até mesmo naquela situação. Mas naquele momento, Bia se considerava imune à beleza do duque arrogante. Ele era a pessoa errada, que estava no lugar errado, na hora errada. Edgar disse: sinto desapontá-la, mas não me chamo Mary. Ela olhou para aquele par de olhos mel e assentiu, sabendo que ele já tinha notado seu estado de espírito e físico. Ela disse: desculpe, vossa graça, achei que era minha ama. O senhor está perdido? Precisa de ajuda? Ele a avaliou como se lesse todos os seus pensamentos e por fim deu os ombros. Não, acho que quem precisa de água aqui é a senhorita, Lady Beatrice. Sim, eu realmente preciso. Preciso encontrar meu caminho de casa. Ela deu um passo para o lado e estendeu os braços, fazendo com que ele seguisse o seu caminho. Radcliffe não hesitou. Saiu andando na sua frente sem olhar para trás, e Bia o seguiu, sem pensar muito bem no que estava fazendo. E por fim, quando voltaram aos pés da escadaria que dava para o baile, ela finalmente percebeu que não iria continuar fazendo aquilo consigo. Deixou que o Duque seguisse o resto do caminho sozinho. Não sabia nem por que o tinha acompanhado.
provavelmente por ser da família da anfitriã. Então passou pela escada e deu a volta na mansão. Entraria pela porta de serviço, e ali tinha certeza que encontraria Mary. Ela prepararia um banho quente e Bea poderia deitar confortavelmente em sua cama. A noite e a sociedade tinha acabado naquele momento para ela. Edgar não queria que sua noite tivesse acabado vendo uma dama chorar. Em suas péssimas intenções, a deixaria em um torpor que o próprio mundo não a deixaria esquecê-lo. Então, quando finalmente tinha encontrado a mulher certa para aquilo, uma antiga amante que havia reencontrado naquele salão de baile tedioso, e a levado para trás de todas aquelas sebes, e focado na ideia de deixá-la aberta naquele verde, pedindo por mais, era algo fascinante o poder que poderia exercer sobre as mulheres. Então, quando achou que nada mais o interromperia naquele momento, veio a chuva e o maldito choro. Tudo ao mesmo tempo, e Edgar se viu praguejando alto. Teve que deixar sua dama partir por causa das grossas gotas de água e ainda precisava escutar aquele choro maldito enquanto esperava o tempo certo para retornar. Odiava bailes, odiava aquele terrível protocolo que a sociedade adorava enfiar goela abaixo, mas tinha feito uma promessa a Lilian. Acompanharia naquilo, lhe daria forças e mostraria que a irmã estava completamente sob suas asas, e de nenhum calçador de dote a faria de idiota. Mas claro que isso não o impediria de sair do tédio e fazer algo que o agradasse mais, tipo fugir com uma mulher casada para um lugar protegido e usá-la de várias formas, e não ficar no meio de uma chuva escutando o choro de alguém que a tornava tudo incansavelmente irritante. Então ele foi em direção ao caminho daquele barulho. Sabia que poderia ter voltado pelo mesmo lugar que a dama que o acompanhava tinha ido, mas havia decidido pelo outro. Chamaria menos atenção e ele colocaria a culpa na chuva. Tudo estava sob controle. Então, quando virou uma sebe, deu de cara com um pequeno pátio, e no meio dele, sentada em um banco, estava a Lady que chorava. Edgar fez um curto, mas necessário barulho e ela logo recebeu. E assim que se mostrou quem era, ele se surpreendeu. O que Beatrice Bradley estava fazendo ali, encharcada e chorando? E por Deus, de cabelos soltos! Ela estava deplorável, com todos aqueles seus sentimentos transbordando por aquelas gotas de chuva, claramente desarmada por qualquer coisa no mundo. Então ele deu o que era mais necessário a ela: privacidade. Continuou seguindo seu caminho, mesmo sabendo que ela o acompanhava mais atrás. O choro tinha parado, mas Beatrice ainda soluçava, o que deixava claro que a sessão de tristeza não tinha acabado. Edgar seguiu pelas escadas. Usaria a desculpa da chuva para ir embora daquele baile. Queria conhaque sua amante. Iria para lá. Então viu a Bradley seguir por debaixo da escada e observou dar volta na mansão. Aquilo estava muito mal explicado. A visão de Beatrice molhada, sem chão e de cabelos soltos o havia pego desprevenido. Ela era alguém que não deveria ser notada, mas não ser vista daquela forma.